Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Informática na Agropecuária. Aqui quem fala é o professor Lidiomar e nesta aula iremos dar continuidade ao estudo das barras de ferramentas do Word, né? Aquelas abas, né, onde são exibidas as ferramentas do Microsoft Word, no caso aqui o 2019, né, a última versão. Então, vamos abrir o Word aqui para darmos continuidade, né, ao conteúdo. Vou acessar ele pelo menu iniciar, já que está ali mais próximo, né, mais fácil. Abrir um novo documento e vamos dar continuidade. Na aula passada nós vimos a aba arquivo, né, a aba página inicial, e começamos a ver a aba inserir, né, com essas duas seções aqui, páginas e tabelas, né. Daremos continuidade hoje então nas próximas seções aqui da aba inserir, depois continuaremos para as outras abas que sejam mais relevantes aqui para a gente. Bem, comecemos então aqui na aba inserir pela seção ilustrações, né? O mais importante aqui é a inserção de imagens, que é uma coisa que muita gente considera complicada aqui, né, no Word, o trabalho com imagens, tá? Aqui em imagens, ao clicar aqui, né, no botão imagens, abre-se duas opções. Uma opção esse dispositivo e a opção imagens online. Esse dispositivo você vai abrir a opção de você pesquisar, né, buscar imagens no computador. Em imagens online ele vai dar uma opção de busca de imagens na internet, tá? Vamos começar pela imagem online aqui, que é mais fácil de entender aqui. Então, clicando em imagens online, aguarda um pouquinho de carregar a tela aqui de imagens online, né, aqui. E aí nós temos algumas opções aqui de tipos de imagem que a gente pode pesquisar. Imagem de avião, de animais, maçã, outono, tela de fundo. Ele dá algumas opções aqui, tá? Essas imagens são buscadas a partir do Bing, tá? Que é um mecanismo de pesquisa da Microsoft. Vamos pegar aqui uma maçã aqui mesmo. Tá? Aí ele abre outras opções aqui de imagens que você pode inserir, tá? São várias. Nós podemos clicar sobre uma imagem, tá? Pode ser mais de uma também, dá para selecionar várias, mas vou selecionar duas aqui só para a gente ver como é que são inseridas. Ele vai começar a baixar as imagens, que são imagens online, né, da internet. E ele vai trazer aqui a imagem com uma legenda aqui para essa imagem, tá? Essa imagem que essa legenda nós podemos apagar essa outra também, tá? Não expliquei como é que apaga, né? Para apagar a legenda, vocês clicam sobre o texto, vocês vão ver que tem um retângulo aqui, né, da legenda, e tem outro retângulo aqui que é da imagem toda com a legenda. Vocês clicam sobre o retângulo aqui da legenda e apertem o botão Delete no teclado, tá? Se vocês quiserem, também é possível editar esse texto aqui da legenda, tá? Selecionando ele, ou então clicando em algum lugar aqui, apagando, né, com o botão Backspace do teclado, tá? Podemos selecionar tudo, apagar e mudar a legenda aqui caso desejamos. Ou então podemos apagar a legenda igual eu fiz nessa imagem aqui de cima. Bem, quando a gente insere alguma imagem, tá, aqui no Word, ao selecionar essa imagem, né, com a imagem selecionada, duas coisas acontecem. Primeiro que aparece esse menuzinho aqui do lado aqui, chamado opções de layout, tá? Quando você clica aqui nesse botãozinho que apareceu, nesse menuzinho, vai abrir algumas opções aqui, que eu já vou explicar para que elas servem, tá? A segunda coisa que acontece é esse novo menu aqui, ferramentas de imagem, onde ao clicar aqui em formatar, aparece algumas opções de formatação de imagem, tudo bem? E aí, as opções aqui que estão aqui em opções de layout também, algumas vão estar aqui também. Por exemplo, aqui em quebra de texto automática tem essas opções aqui sobre disposição do texto. Explicando primeiro essa parte aqui então, que normalmente é uma das partes mais complicadas e difíceis de entender aqui no Word com relação à inserção de imagens, tá? Esse painel aqui, né, com essas opções, dizem respeito a como que a imagem vai se comportar com relação ao texto, né, ao redor dessa imagem, tudo bem? Então eu vou inserir um pouco de texto aqui e vou testar e mostrar para vocês como que funciona cada uma dessas opções aqui, tudo bem? Então vindo aqui, né, deixa eu colocar o cursor aqui antes da imagem. Cursor é o nome desse risquinho piscando aqui, tá? Chama de cursor aqui no editor de texto. Vou colocar um texto aleatório aqui, né?
usando aquele comando usado na aula passada, rand, R-A-N-D. Vou colocar aqui 3 parágrafos com 5 frases cada parágrafo, tá? Depois do chat, temos um texto aqui então. Agora, essa imagem aqui, se eu quiser colocar ela, por exemplo, aqui no meio, né, desses 2 parágrafos aqui, como que eu poderia fazer? Vamos tentar arrastar. Arrastando, né, nós conseguimos fazer com que essa imagem fique aqui entre esses 2 parágrafos aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, levá-la aqui para esse canto, né, deixa eu diminuir o tamanho dela, diminuir ela aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar ela de forma que ela fique aqui do lado do texto, né, o texto aqui e a imagem aqui, ou então ao contrário, a imagem aqui e o texto aqui, né? Como que eu faria, né? Para isso é preciso utilizar essas opções de layout aqui, tá? Com relação à disposição do texto. A primeira aqui seria um layout, uma disposição em quadrado aqui, né? O texto ficaria ao redor da imagem, né? Do jeito que está aqui no desenho, né? Tem uma imagem no meio e ao redor tem o texto. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. Selecionando essa opção, o que acontece? O texto ele fica alinhado aqui, né, com a imagem em forma de quadrado aqui, né, em forma de linha reta aqui, né. E se eu selecionar a imagem e arrastar ela, né, ela vai se alinhando, né, de forma retangular aqui, né, quadrado ao redor desse texto aqui, né. O texto vai se ajustando aqui na imagem, de forma que metade o texto começa aqui, continua aqui e depois vem aqui para baixo, tá? Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para... Então, o texto começa aqui, continua aqui. É isso que acontece, então, no layout aqui, quadrado, tá? O texto fica ao redor da imagem. Eu vou justificar esse texto aqui para ele ficar mais quadradinho aqui ainda, para ficar mais bonito ainda. Tá bom? Mas vocês entenderam como é que funciona esse layout quadrado, né? Então você pode, por exemplo, é interessante para colocar imagens assim, ó, né, do lado, né, de um lado ou do outro lado, né? E aí esse layout, né, funciona assim para todas as imagens que a gente inserir, né? Isso aqui, por exemplo, se eu colocar também o layout quadrado, né, eu consigo colocar ela, né, onde eu quiser também, né, que ela vai se comportar, né, da mesma forma que essa outra ali, né? Clicando aqui. No caso, para mover ela, tem que clicar nas bordas aqui, tá? Se eu clicar aqui na imagem e clicar dentro dela, eu seleciono a imagem e eu movo ela ao redor da legenda aqui, tá? Então, na hora de mover uma imagem que tiver junto com uma legenda ou com outra coisa, estiver agrupada com alguma outra coisa, o interessante é mover ela por essas bordas aqui, tá? Clicando aqui no risquinho aqui, né, nas bordas, segurando o botão do mouse, o botão esquerdo e puxando, tá? A imagem a gente coloca ela onde a gente quer aqui, beleza? A segunda opção aqui de disposição do texto seria essa opção justa aqui, né? Se eu selecionar ela para essa imagem aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer aparentemente nada, né? Ó, se eu movendo a imagem aqui, ela vai estar da mesma maneira aqui que o layout quadrado, mas ela tem um detalhe, tá? Que essa disposição de texto na imagem aqui justa, ela serve para quando as imagens possuem fundo transparente, tá? Mas nós conseguimos adicionar, né, um fundo transparente aqui. Aqui na barra de ferramentas formatar imagens, aqui nas ferramentas de imagem, como eu havia dito, tem opções relacionadas ao trabalho com a imagem, né? E aqui nós temos a opção remover plano de fundo. E ela serve exatamente para deixar a imagem com o fundo transparente que eu falei. Ao clicarmos aqui nessa ferramenta, ela vai demarcar de rosa aqui na imagem o que ele considera ser o fundo da imagem, tá? Não é uma coisa muito precisa, tá? O padrão do Word, mas nós conseguimos marcar áreas para manter ou para remover aqui do fundo da imagem, tá? Da imagem. O fundo seria o que? Essa parte ali de trás, ó, que não diz respeito à imagem em si, né? Que não seja maçã, né? Seja o fundo lá da imagem mesmo. Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós marcamos as áreas aqui que nós queremos manter, no caso essas aqui, tá?
Existem várias formas de marcar, mas essa aqui é uma delas, tá? A gente faz mais ou menos assim. Riscamos aqui as partes onde... Podemos fazer no risco, não precisa ser um risco certinho, tá? Nas áreas onde a gente queira manter na imagem. No caso, essas aqui, né? E aí, onde está rosa é o que vai ser removido, né? Vai ser colocado como transparente aqui. Então, nós clicamos depois em manter alterações para que sejam removidos essa parte aqui de cor, tá? Vai ficar uma cor transparente ali, no caso. E vai sobrar como imagem só a maçã em si, tá? Ou, se nós quisermos, nós podemos descartar as alterações feitas, tá? Então, viemos aqui em manter alterações e aí, o fundo da imagem vai ser removido, tá? E aí, qual que é a diferença, então, do quadrado para o justo, né? O quadrado, quando a gente move, né, a imagem fica alinhada aqui, né? O texto fica alinhado na imagem em forma retangular ou quadrada aqui, né? Quando a gente coloca essa opção justa, o que acontece? O texto ele meio que se ajusta ao contorno da figura, né? A maçã aqui tem um contorno arredondado aqui, né? Curvado, né? E esse texto ele se ajusta aqui a essa curva, né, da imagem, certo? Porque agora ele possui esse fundo transparente, tá? Essa parte aqui é como se não tivesse imagem aqui, tá? Essa parte ao redor da imagem aqui. Então, o layout quadrado ele ficaria alinhado retinho aqui, né, com os limites desse retângulo da imagem aqui, né? Enquanto que o layout justo ficaria dessa forma aqui, mais ajustado aqui as curvas da imagem aqui, né? Funcionando isso para imagens com fundo transparente, tudo bem? Prosseguindo aqui, o próximo layout aqui, né, de imagem em relação ao texto é esse layout através. Para mostrar como ele funciona, eu vou precisar de uma outra imagem, tá? Essa aqui não vai dar para mostrar como ela funciona. Então eu vou mostrar uma outra funcionalidade aqui de como alterar uma imagem, tá? Que você já tem inserido no Word, tá? Vindo aqui em formatar, nós temos aqui nas ferramentas de imagem, né? Nós temos aqui uma opção de alterar imagem, tá? Clicando nela, a gente tem as opções aqui de um arquivo, que a gente pega um arquivo do computador e substitui por essa, né? A gente altera essa imagem por outra do computador, de fontes online ou de ícones, tá? São 3 formas de inserir imagem aqui. Essas formas de inserir imagem estão ali também no menu inserir, tá? Depois eu vou explicar as outras rapidamente. Aliás, também tem a opção da área de transferência aqui, que é quando você tem uma imagem copiada, tá? E aí você pode inserir ela a partir daqui também, né? Substituir, no caso, pela imagem que está selecionada aqui atualmente. Eu vou explicar já como é que é a inserção da imagem de um arquivo aqui, tá? Pela substituição. Então, clicando aqui em de um arquivo, ele vai abrir essa caixa de pesquisa aqui, onde você pode procurar no computador, né? Aqui na área de trabalho, na pasta documentos, né? Alguma imagem, tá? Vou pegar essa uma que está aqui, essa imagem arco, e inserir aqui. E para explicar como é que funciona esse outro alinhamento aqui, através, tá? Eu vou dar uma girada nele aqui, virar assim, tá? Então, pelo alinhamento justo, né, o texto ele se ajusta, né, ao contorno da imagem aqui. O alinhamento através, teoricamente ele deveria o texto atravessar, né, aqui, estar aqui dentro da imagem aqui também, né, nessa área aqui que está em branco. Eu não sei por que isso não quis acontecer e também não encontrei em lugar nenhum por que isso não quis acontecer, mas teoricamente seria para isso, apesar que isso não tem tanta utilidade também, né? O próximo alinhamento é superior e inferior. Isso o que ele faz é deixar o texto acima e abaixo da imagem aqui, né? Conforme a gente move ele aqui para um lado para o outro, o texto sempre vai ficar na parte de cima ou na parte de baixo aqui. Aí temos o alinhamento atrás do texto, né? Aliás, a disposição do texto aqui atrás da imagem, né? Aliás, a imagem atrás do texto aqui no caso, né? Atrás de tudo aqui, inclusive de outras imagens. E temos o alinhamento em frente aqui, tá? Em frente ao texto. Como essa imagem aqui ela é toda preta, né? O contorno dela aqui não dá para perceber muito bem. Mas eu vou utilizar essa outra imagem aqui para vocês verem como é que é essa diferença de ir na frente e atrás. Vou apagar essa imagem aqui, apertando Delete no teclado. Vou apagar essa legenda também, deixa só a imagem. E agora colocar aqui o alinhamento atrás do texto, tá? E aumentar aqui.
como vocês podem ver, a imagem ficou atrás do texto, né? O texto está na frente. E o alinhamento na frente do texto, a imagem vem para a frente do texto, né? Cobrindo ele. Caso queiramos que apenas a imagem da maçã, por exemplo, apareça aqui, né? Não apareça esse fundo preto, nós podemos vir aqui em cor, definir cor transparente e clicar sobre a cor preta, que ela irá ficar transparente, sobrando apenas a imagem da maçã aqui, né? Que fica mais fácil de a gente perceber essa questão aqui de na frente do texto ou atrás do texto, né? Imagem atrás, imagem na frente, beleza? Os elementos mais interessantes aqui são esse quadrado, tá? Que você consegue colocar a imagem do lado assim do texto, ou esse justo, né? Que o texto ele vai se ajustar aqui com a imagem, né? Nos contornos da imagem, tá? Uma coisa que acontece que pode ser ruim é isso aqui, ó. Você querer colocar a imagem de uma forma e o texto atravessar a imagem para o outro lado e você não querer isso. Vindo aqui nessas opções aqui em ver mais, nós conseguimos aqui em disposição do texto escolher se a gente quer que o texto fique de ambos os lados da imagem, apenas do lado esquerdo, apenas do lado direito ou apenas do lado maior aqui. Nós colocamos apenas do lado maior aqui, no caso onde tem mais texto, tá? Colocando aqui então apenas do lado esquerdo, né? O texto vai ficar apenas do lado esquerdo aqui da imagem, né? Resolvendo aquele problema do texto passar para o outro lado aqui, beleza? Então, sobre o alinhamento do texto é basicamente isso. Aí, aqui na barra de formatar, que nós vimos, eu vou deixar aqui ele quadrado, tá? O que nós vimos aqui foi a remoção do plano de fundo, né? E aqui a cor transparente, né? A definição de cor transparente. Aqui tem mais algumas variações de cor, tá? Aqui em cor, nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma variação azul, né? Vermelho, algumas outras possibilidades de cor mais específica aqui, beleza? Ou então nós podemos deixar ele normal aqui. Em correções, nós conseguimos mexer com a claridade, tá? Com a nitidez e brilho aqui, tá? Igual nas televisões lá que tem nitidez e brilho, né? Temos alguns efeitos artísticos aqui, tá? Quadrado, com alguns efeitos diferentes aqui, tá? Mas não serve tanta coisa assim para trabalho científico. Aqui temos uma compactação de imagem para reduzir o tamanho no documento, tá? Mas não é uma coisa tão importante para a gente também. Aí temos a substituição que eu falei, né? De um arquivo, de fontes online ou de ícones, sendo que esse de ícones aqui, ele vai trazer alguns ícones prontos aqui, como se fossem emoticons, né? Do WhatsApp, né? Do celular, né? E aqui temos umas categorias aqui, tá? Mas basicamente como se fossem uns emoticons, né? A gente clica em um aqui, por exemplo, vem inserir, e ele vai inserir no lugar dessa imagem, né? A imagem que escolhemos, né? Lá no ícone, né? Vou desfazer isso aqui. Basicamente da mesma forma, né? Que nós fizemos aquela hora com a imagem do arquivo aqui, mas em vez disso é do ícone. Aqui temos uma redefinir imagem, ele vai voltar a imagem ao estado original dela, né? Tá? Clicando aqui, ele vai voltar a como que a imagem estava no início, beleza? É possível redefinir a imagem o tamanho também, né? Do jeito que ela estava aqui, ou então só a imagem aqui, tirando, por exemplo, aquele plano, aquele fundo transparente que nós colocamos, tá? Eu desfiz aqui 2 vezes para ele voltar. Aí aqui em estilos da imagem, nós temos alguns enquadros aqui, né? Alguns efeitos que a gente pode adicionar para a borda aqui da imagem, tá? Como que a gente gostaria que ela ficasse, uma borda mais suave aqui, uma borda dupla, né? Com quadro duplo preto. Clicando aqui nessa seta aqui, a gente vê todas as opções disponíveis aqui, tá? Tem algumas em perspectiva, algumas mais deitadas, com sombra, tá? Com vários efeitos aqui que a gente pode colocar na imagem, tá? Vou deixar isso aqui. Aqui em borda da imagem a gente pode mudar a cor dessa borda, pode mudar, se deixar sem borda, tá? Temos aqui a espessura, se nós queremos uma borda mais fina ou mais grossa. Aqui temos o tipo de traço, tracejado, contínuo, certo? Temos mais umas cores aqui, além dessas, né? Dá para acessar por aqui, mas eu não vou entrar não. Temos alguns efeitos que nós podemos colocar, né? Personalizado aqui, colocar sombra, colocar reflexo, brilho, tá? Mas eu não vou também entrar em detalhes disso aqui, tá? Quando vocês forem mexer com o Word, vocês podem, caso tenham interesse, ver cada um desses efeitos aqui, mas também não é uma coisa tão utilizada assim. O layout da imagem, ele muda a imagem para uns layouts padrões aqui, geralmente nesse tipo de organograma aqui, né? Mas não é uma coisa tão utilizada assim também. Em algumas
vão trabalhar-se com criação de apostilas, por exemplo, pode ser que se utilize isso aqui, ou então algum relatório onde se queira mostrar alguma coisa utilizando a imagem, pode também utilizar. Isso aqui legenda, tá? Descrição de texto para leitores de tela, para quem é cego, tá? Mas não coisa para acessibilidade, também não é tão importante para o nosso curso aqui, para nossa disciplina. Posição do texto em relação aqui a folha, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da folha para mostrar na tela toda. Estou diminuindo segurando o botão Ctrl aqui no teclado e girando a bolinha do mouse, tá? Para cima ela aumenta o zoom, para baixo ela diminui o zoom. Também é possível aumentar ou diminuir o zoom através desse controle aqui embaixo, ok? Então, mostrando a tela toda aqui. Aqui em posição a gente tem aqui no canto superior esquerdo, no centro, superior no centro, superior direito, né? E assim por diante. Cada um aqui representando uma posição em relação a folha de acordo com a imagenzinha que está sendo mostrada aqui, tá? Aqui é a disposição alinhada com o texto, que é a mesma quebra de texto aqui, superior e inferior, ou essa aqui, alinhada com o texto, né? Na verdade é mais essa aqui do que essa superior e inferior. Nessa alinhada com o texto aqui, a imagem vai ficar após o texto aqui, né? Depois de onde a gente colocar, né? Depois da letra M, depois da letra E aqui de imagem, né? E o M aqui, ela fica alinhada então com esse texto aí, beleza? Vou deixar ela, vou voltar aqui ao quadrado aqui que estava antes, quadrado, tá? Então essas opções aqui de quebra automática são as mesmas daqui, tá? Isso aqui é só um atalho para a gente acessar mais rápido. Aí temos aqui opções de onde que o texto vai ficar na frente, no caso aqui, com relação a trazer o texto para frente de outros objetos, tá? Se eu tivesse duas imagens aqui, por exemplo, se essa imagem ficar na frente ou atrás da outra imagem, tá? Eu vou, por exemplo, copiar essa imagem aqui no painel, na página inicial a gente tem as opções de recortar, copiar, né, e colar, que eu não expliquei todas elas, mas, por exemplo, com a imagem selecionada nós podemos vir em copiar, tá? Aí clica em onde a gente quer inserir uma cópia dela, vai em colar, ele vai inserir uma cópia, tá? Uma cópia dessa imagem. E essa imagem aqui, ela tá por cima daquela ali, né? Dá para perceber, né? Que essa imagem está por cima dessa, né? Aqui em avançar a gente consegue trazer ela para frente, clicando em avançar ou trazer para frente. Trazer para frente ela vai colocar sobre todas as outras imagens que tiverem aqui. Se nós tivermos 3 imagens, essa imagem aqui que está lá no fundo é a última, ela ia vir para frente das 3. Avançar, ela ia subir um nível, ia ficar em segundo aqui, né? Vou colocar 3 imagens aqui para vocês perceberem, né? Eu já tinha copiado ela, vou só colar de novo, tá? Aí eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Aí essa imagem aqui está atrás das 2 imagens que estão na frente, né? Então se eu vir aqui em avançar, ela vai subir para frente daquela que está em segundo. Agora se ela tivesse lá atrás das 3, né? Deixa eu voltar lá. Ela está atrás dessas 2 aqui. Se eu usar essa opção trazer para frente, ela vai vir para frente de todas, tá? Então ela vai ficar no topo aqui, tá? Então isso aqui tem relação com a organização das imagens e pode ser útil em alguns momentos. Também tem a opção trazer para frente do texto aqui, tá? Mas isso aqui serve para quando tá na quebra de... É como se fosse essa em frente ao texto aqui, essa quebra de texto aqui em frente ao texto aqui. A gente traz ela para frente do texto aqui, tudo bem? Que mais nós temos aqui? Recuar, tá? É o oposto dessa avançar. Se ela está na frente aqui, ela vai para trás, tá? Mesma coisa, se essa aqui está na frente das 2, se eu usar a opção enviar para trás, ela vai para trás das 2, beleza? Aquela uma lá. E temos um painel de seleção aqui, que é onde ficam os objetos que estão no texto aqui, para a gente selecionar eles mais facilmente. Porque às vezes as imagens estão uma atrás da outra assim, né? E aí a gente quer selecionar a última que está lá atrás, só que a gente não consegue porque tem as outras 2 na frente. Então nós podemos vir aqui, né, escolher essa imagem, nós podemos até trazer ela para frente, tá? A imagem quanto mais para cima aqui, mais para frente ela vai estar aqui, mais para frente das outras. E aí mover ela. Então essa aqui é a imagem 18. A imagem 17 está atrás dessa aqui, é aquela lá, né? Se eu quiser selecionar ela sem precisar mover essa imagem 2, eu posso clicar nela aqui, né, trazê-la aqui para frente, avançando e aí puxar, tá? Se fossem imagens diferentes, isso faria diferença, né? Mas como são imagens iguais, por exemplo, colocar essa aqui lá atrás, né? Eu posso descer aqui para ela ir para trás. Agora, se eu quero selecionar ela,
eu não consigo porque essa outra está na frente. Então eu posso mover ela aqui para cima, né, para frente. Aliás, essa aqui, né? Não, essa, 17, isso. Movo 2 vezes, trago ela para frente e puxo. Tudo bem? Então esse painel de seleção serve para isso, para ajudar a selecionar as imagens. Então, painel de seleção para isso. Um alinhamento aqui é onde a gente quer que essas imagens fiquem. Se a gente não consegue alinhá-las direito com o mouse, né, levá-las até onde a gente quer, nós podemos alinhar aqui através dessa opção. Centralizar vai trazer para o centro da página aqui. Se nós quisermos que ela fique no meio, com relação ao topo e a parte de baixo, nós podemos vir aqui em alinhar ao meio, tá? Deixa eu apagar essas outras imagens, apertando delete, deixa só uma. Então nós temos uma imagem aqui. Nós quisermos deixar ela aqui exatamente no centro. Tem essas linhas que ajudam também, mas nós podemos utilizar essas opções de alinhamento aqui também, tá? Além disso, nós conseguimos alinhar à esquerda, tá? Com a margem aqui, alinhar à direita, né? Alinhar ao topo aqui, cadê? Alinhar acima, tá? Alinhar abaixo. Então tem várias opções de alinhamento aqui. Nós podemos escolher se queremos alinhar a página ou a margem. No caso, está alinhando a margem aqui, mas se eu colocar a página, posso alinhar à esquerda, ele vai alinhar à esquerda aqui com a página. Tudo bem? Então são opções de alinhamento. Aqui temos opções de girar a imagem, tá? Girar para 90 graus, para a direita, para a esquerda. Inverter a imagem, tá? No caso aqui verticalmente, horizontalmente, tá? Nós também conseguimos girar a imagem. Aqui só mostra as opções de 90 graus, né? Mas nós conseguimos girar ela através dessa setinha rodando aqui, tá? Coloca o mouse em cima, segura o botão esquerdo do mouse e mexe o mouse, tá? Que daí ele vai girar e deixar da maneira que a gente desejar aqui, beleza? Para voltar ao normal, nós podemos redefinir a imagem aqui, né? Não, na verdade não voltou. Tem que ser manualmente mesmo. Ficou alinhado, beleza? Temos a opção de cortar aqui também, que é para a gente tirar alguns como eu posso dizer, excessos aqui da imagem, né? Selecionando aqui a opção cortar e puxando esses indicadores, nós conseguimos tirar alguns excessos aqui, como se fosse o recorte no celular, né? É mais comum que esse tipo de recorte seja feito em celulares normalmente, mas é isso que ele faz, tá? Recorte de imagens no WhatsApp, por exemplo, né? De foto no WhatsApp tem esse tipo de recorte lá, tá? Aí temos alguns outros tipos de recorte aqui para demarcar forma, né? Por exemplo, se nós quisermos um recorte na forma de losango, né? Ele dá essa possibilidade. Vou desfazer aqui. Tá? E várias outras opções aqui de recorte. Também nós podemos ajustar manualmente a altura, a largura da imagem aqui. Se nós quisermos, por exemplo, que a imagem tenha 6 centímetros de altura, digitamos 6, apertando Enter. A imagem vai para 6 centímetros de altura aqui e a largura aumenta proporcionalmente aqui, beleza? Também é possível ajustar o tamanho da imagem por esses pontinhos aqui, tá? Para cá aumenta para a direita, né? Para cá para a esquerda, aqui para cima, né? Para baixo e assim por diante aqui. E aqui na diagonal, né? Na diagonal ela aumenta proporcionalmente. Nos cantos ele aumenta sem proporção, beleza? Nós colocamos o mouse sobre esses pontinhos, seguramos o botão esquerdo do mouse, tá? E puxamos. Quando tiver bom pra gente, a gente solta o botão, tá? Do mouse e aí a imagem vai ficar do tamanho que nós queremos aqui, tudo bem? Então a barra de ferramentas de imagem é basicamente isso. Agora aqui inserir, o que mais nós temos? Nós temos formas, tá? Nós conseguimos inserir algumas formas aqui, selecionando elas, vindo aqui no papel e no lugar onde nós desejarmos, né? O mouse vai virar essa cruz, né? E nós clicamos, seguramos o mouse, seguramos o botão e puxamos, tá? Para onde a gente quiser aqui. E deixamos a imagem da forma que nós quisermos aqui. Vai abrir uma barra de ferramenta de formas aqui, onde a gente pode alterar um estilo da forma aqui. Nós conseguimos alterar o preenchimento, caso a gente queira alterar só o preenchimento, só o contorno, né? A cor do contorno, a espessura, da mesma forma que nós alteramos lá no outro, né? Alguns efeitos aqui de sombra, efeitos de... como eu posso dizer aqui? Efeitos 3D aqui, né? Tem uns efeitos 3D, rotações, esse tipo de coisa, tá? Como se fosse parecido com aqueles que nós fizemos lá no outro. Tem o alinhamento do texto na forma, tá? Deixa eu retirar esse contorno, porque nós conseguimos escrever texto aqui dentro dessas formas. Basta clicar sobre elas e começar a escrever, tá? O texto aqui está branco, mas nós também conseguimos selecionar ele, mudar a cor ou por aqui, por esse atalho, ou então por aqui, ó. Nós temos aqui preenchimento do texto, contorno do texto. Preenchimento vai ser a cor interna, o contorno vai ser
a cor de fora, tá? Aí dá para aumentar o tamanho, né? Tem que ser por aqui. Tamanho aqui, tá? Contorno aí como falei, branco, automático que tá branco, mas podemos colocar preto. Mudar aqui aumentar mais um pouco. Pronto. Então aí o texto vai ficar, né, dentro da forma. E aí nós conseguimos mexer com o alinhamento em cima, no meio ou embaixo, né? Além disso, a direção do texto, né? Ele deitado ou na horizontal. Esse criar vínculo aqui vamos deixar, não é muito importante. Posição aqui da imagem, dessa figura, né? Da mesma forma que na imagem. Quebra automática também, da mesma forma. Avançar e recuar, painel de seleção, o alinhamento, tá? Girar a imagem e a altura e largura é a mesma que foram utilizadas aqui na foto aqui, tá? Na imagem, mesmo da figura aqui, tá? Do desenho, né? No caso, tem a barra de ferramentas de desenho, é a mesma para figura, essas opções aqui, tá? É possível também se alterar a imagem por aqui, ó, alterar forma, nós conseguimos escolher uma outra forma aqui que vai substituir essa que está ali, tá? Colocar essa seta dupla, ela substitui, tá? E fica na mesma configuração, formatação que nós deixamos, tá? Para a imagem anterior, bem? Aqui inserir, além de forma, nós temos ícones, que eu já mostrei, né? São aqueles ícones parecendo com emoticons, tá? Nós conseguimos inseri-los aqui no texto. Modelos 3D, eu não vou me aprofundar nisso, mas é possível inserir alguns modelos 3D aqui também, tá bom? Eu vou só mostrar para vocês aqui, tá? Mas eu não vou inserir eles não, mas é possível inserir um modelo 3D aqui e mexer com ele. Uma Smart Art, que é como se fosse um gráfico, tá? Aqueles gráficos que eu mostrei lá, que é possível colocar a imagem na forma deles, mas eu também não vou inserir, não vou mostrar porque não é uma coisa tão importante assim. Gráficos, e esses gráficos aqui nós precisamos de um banco de dados, tá? Alguma tabela, alguma coisa assim, com dados para nós podermos ser mostrados nesses gráficos, tá? Também não vou me aprofundar nisso. Gráficos eu vou explicar mais quando nós começarmos a aprendermos sobre o Microsoft Excel, tá? Que é um editor de planilhas, de tabelas. Instantâneo aqui, que a gente consegue fazer um recorte de tela aqui, né? Como se fosse um print screen, só que print screen é um print, né? Vocês sabem o que é print no celular, né? Tirar uma foto da tela. Só que aqui a gente recorta uma parte específica, né? Ao selecionar, ele vai minimizar o Word, tá? E vai mostrar o que tiver atrás. E a gente consegue, o mouse vai virar essa cruzinha aqui, a gente consegue demarcar uma área aqui, por exemplo essa. E essa área vai ser selecionada e trazida aqui pro Word na forma de uma imagem, tá? E vai entrar nessas barras de ferramentas da imagem aqui da mesma forma que quando a gente insere uma imagem aqui, tá? Podemos colocar, por exemplo, uma quebra de texto aqui em frente ao texto, né? Vai ficar na frente de tudo, ou então uma quebra de texto atrás, né? Assim por diante, beleza? Aí depois aqui em inserir, o que mais nós temos? Esses suplementos aqui é como se fossem extensões de navegador, tá? Algumas coisas que nós conseguimos adicionar aqui no Word, mas eu não vou me aprofundar nisso. Vídeo online, nós conseguimos colocar o link de um vídeo do YouTube, por exemplo, e inserir aqui no documento, mas também não é uma coisa muito usual, então eu também não vou me aprofundar nisso. Link, a gente consegue transformar uma palavra aqui, tá? Do texto em um link, né? Como assim? Em uma forma de acessar uma página da internet ou uma pasta do computador, tá? Clicando aqui em link, veja como é que funciona, ó. Aqui em endereço, nós podemos escolher um local do computador para ser aberto ao clicar naquele link, ou nós podemos colocar o endereço da internet, por exemplo, www.google.com.br. E aí clicamos em OK. E essa imagem vai ficar, aliás, esse texto, né, essa palavra vai ficar na forma de um link, tá? Ela vai ficar azul com sublinhado, assim, desse jeito. É possível alterar essas cores, mas inicialmente ele fica assim. E aí, ao pôr o mouse acima, ele mostra a mensagem que segurando o Ctrl e clicando, ele vai seguir o link, né? Ele vai abrir aquele endereço que nós colocamos ali, ou uma pasta ou um endereço da internet. No caso, como eu coloquei o Google, ao segurar Ctrl, estou segurando aqui, vai virar essa mãozinha aqui, né? Como se fosse navegando na internet, e ao clicar ele vai abrir a página, né, usando o navegador padrão aqui do computador, que no meu caso aqui é o Firefox, tá? Vai abrir a página do Google aqui.
Então qualquer página que nós colocarmos lá, né, aqui no link, ele vai abrir, beleza? Temos outras opções aqui que eu não vou me aprofundar, tá? Indicador, referência cruzada, comentários. Esses comentários aqui eu vou até falar, mas não é tão importante assim. Nós podemos inserir comentários em uma parte do texto, tá? Caso você esteja revisando o texto de alguém ou alguém esteja revisando o seu texto, ele pode inserir comentários aqui nessa parte do texto, por exemplo, alterar esta parte, tá? E aí salvar depois do computador, aliás, salvar depois o documento aqui, né? Vir aqui, salvar tal, e esse comentário vai junto, então depois ele pode mandar o arquivo para você e você ver esse comentário e fazer o que foi pedido aqui, né? Ou então ter essa instrução, né? Essa informação, beleza? Que mais nós temos aqui? Cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé eu vou deixar para explicar quando eu for falar sobre as normas da ABNT, tá? Número de página também. A partir da semana que vem, acho que nós já podemos começar com as normas da ABNT. Caixa de texto, é como se fosse uma imagem, né? Igual essa que eu coloquei aqui embaixo, só que numa forma já padronizada aqui. Por exemplo, temos uma caixa de texto simples, que é apenas um retângulo onde você pode inserir texto aqui, né? Texto de exemplo, tá? Então é um retângulo, tá? Então ele é uma figura, como se fosse essa figura aqui, que nós podemos utilizar todas aquelas opções que eu utilizei nesse aqui, né? Mudar a cor da forma, mudar a cor do contorno, né? A espessura do contorno e assim por diante. E aí temos também outras opções de caixa de texto, né? Além dessa caixa de texto aqui, simples, nós temos outras caixas de texto diferentes. Barra lateral, por exemplo, já como eu posso dizer, padronizadas aqui, né? Então nós conseguimos clicar e arrastar ela aqui para o canto, por exemplo, né? Se nós estivermos fazendo uma apostila, se tiver alguém editando uma revista, por exemplo, né? Utiliza-se esses efeitos assim, né? E é possível inserir através dessas caixas de texto aqui. Aí tem vários exemplos aqui. Tem algumas opções aqui de caixa de texto, mas eu também não vou me aprofundar nisso, tá? Não é uma coisa tão importante assim. Temos as opções aqui. Partes rápidas eu também não vou me aprofundar, mas é possível, por exemplo, inserir a data de hoje através daqui. São coisas rápidas, tá? Aqui em autotexto tem só o nome do autor. Propriedades do documento tem aqui, por exemplo, data de publicação. Se eu quiser inserir a data de publicação aqui, né? Acho que não vai ter data de publicação fixa aqui. Deixa eu ver o que dá para colocar aqui. Data de publicação. Não, gente, ele abre o campo para a gente colocar, mas tem como a gente colocar a data do dia aqui também, mas é ali embaixo. Opa, aqui ó, nessa opção aqui, nós temos que colocar a data e a hora, tá? Selecionando aqui, por exemplo, o formato de data hora, clicando em OK, ele vai inserir a data e a hora naquele formato. Temos aqui também o Word Art, que são formas de artísticas aqui de texto, né? Nós podemos colocar aqui texto de exemplo, sempre isso, né? E mover como se fosse uma figura também. Nós temos todas aquelas opções de trabalho com figura aqui para esse Word Art aqui, tá? E aí tem esses Word Art, esses estilos que estão aqui são padrões, mas nós conseguimos criar nossos próprios estilos também a partir da ferramenta de desenho aqui, tá? Inclusive por aqui. O que mais nós temos aqui? Objeto, nós conseguimos inserir outros objetos, mas eu também não vou me aprofundar nisso. Outros texto de outro arquivo também, tá? Nós tivermos um outro arquivo com texto, nós conseguimos a partir daqui inserir o texto do outro arquivo aqui, ou alguns outros objetos. Eu vou só clicar aqui para mostrar, mas não é uma coisa que se utiliza muito, tá? Documento do Excel, documento do PowerPoint, tá? De outras versões do Word, tá? E de outros programas ali também. Aí temos um editor de equação. Para quem trabalha com matemática, isso aqui é interessante, tá? Inserir frações aqui, por exemplo, tá? Na forma de barra, assim, né? Um número acima do outro. Daí abre-se uma barra de ferramenta de equações aqui, onde a gente consegue inserir vários símbolos matemáticos, raízes quadradas, raízes de todos os graus aqui e tal. E outras coisas relacionadas à matemática aqui, tá? Então aqui em inserir equação. Em símbolo nós conseguimos inserir alguns símbolos, tá? Incluindo símbolos matemáticos. Deixa eu dar uma travada aqui. Vou esperar esse negócio voltar, porque essa equação aqui, quando ele abre essa caixinha aqui de inserção de equação, ele meio que entra num outro modo de edição aqui.
E acaba meio que pesando aqui pro computador. Vem aqui em símbolo, tem alguns emoticons, mas tem alguns símbolos matemáticos, por exemplo, símbolo do infinito, maior, menor, divisão aqui, né? Divisão assim com barra e 2 pontos ali, né? Clicando em mais símbolos, ele vai mostrar uma tabela com outros símbolos aqui, tá? Aqui temos letras, vindo aqui em fonte aqui e colocando, por exemplo, as últimas aqui, deixa eu ver aqui, Wigdings, esse aqui, ele mostra vários símbolos aqui, por exemplo, que a gente consegue inserir aqui. Caracteres especiais, tem alguns caracteres aqui também já prontos, como substituir eles, mas eu não vou me aprofundar nisso também não. Isso aqui é uma extensão, tá, do leitor de PDF meu, não vou explicar isso também. Aqui em design, temos aqui as opções de marca d'água, tá, que nós conseguimos colocar uma marca d'água no fundo do texto aqui, tá? Para documentos de modelo, por exemplo, tá? Nós clicamos aqui em exemplo, por exemplo, e como que nós alteramos isso aqui? Nós podemos vir em personalizar marca d'água, tá? E aí qual o texto que vai estar? Nós podemos colocar aqui modelo, tá? Para um modelo de documento, por exemplo, nós queremos um modelo de requerimento, né? Nós podemos fazer o requerimento e colocar essa marca d'água aqui para dizer que é só um modelo, tá? Que não é um documento original. Aí temos algumas outras opções aqui, alguns exemplos de modelo aqui, tá? Mas nós conseguimos personalizar aqui como eu mostrei, tá? Cor da página, nós conseguimos alterar a cor de fundo da página aqui, tá? No caso, a cor da página toda aqui no caso, tá? Essa parte aqui não é mais página, tá? É a área dos comentários aqui, beleza? Aqui nessa parte só fica comentário, a página vai só daqui até aqui, tudo bem? Tá uma bagunça isso aqui, né? Deixa eu mover esse negócio aqui pra cima. Uma bagunça, mas até que tá bonito, né? Então nós conseguimos mudar a cor da página através daqui, né? A cor que a gente quiser, vou deixar sem cores. Temos alguns efeitos de preenchimento aqui, dá para colocar duas cores de preenchimento, por exemplo, né? Assim, ó, branco e cinza, por exemplo, dá para alterar essas cores também, mas não vamos nos aprofundar muito nisso não. Aí bordas da página, nós conseguimos colocar bordas nas margens da página, tá? Uma borda comum, uma sombra, uma borda 3D, uma outra borda aqui, tá? Uma borda comum é essa, tudo bem? Nós conseguimos mudar o estilo aqui da borda, né? Ele pontilhado, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Uma borda pontilhada, uma borda contínua, igual estava antes, né? Assim, tá? Nós conseguimos vários efeitos também. Nós temos, deixa eu ver aqui, onde é que nós temos aqui em arte? Isso, aqui em arte nós temos umas bordas mais extravagantes aqui, né? Uma maçã, né? Isso, outro negócio aqui que eu acho que é um bolinho, um bolo, tá? Nós clicamos em OK, vai ficar com essa borda que tá aqui, tá? Então nós temos ou nenhuma arte, ou então aquelas artes que tem ali. Ou um efeito de sombra, um efeito 3D aqui, né? Esse efeito 3D tem que aumentar a espessura aqui, né? Tá meio, vou colocar 6. Não ficou não. Porque não tá ele selecionado. Vamos ver. Não tá ficando não. Clicar o documento inteiro. Tá, não mexer com seção. Sombreamento. Temos várias opções aqui então de alteração dessas bordas aqui, tá? Mas não é uma coisa tão utilizada assim também. Beleza? Está selecionada a imagem, por isso que tem essa barra. Tá em design, então, o que é mais interessante é isso aqui. Isso aqui, não vou me aprofundar muito. São estilos de texto, mas eu não vou me aprofundar nisso, que não é uma coisa utilizada não. É uma coisa padrão do Word aqui, mas que não se utiliza em todos os editores de texto, tá? Não ajuda tanto assim também. Aqui em Layout, nós temos algumas coisas importantes aqui em Layout. Bem, aqui imagens, o que nós temos de importante, né? Eu vou fazer uma limpeza aqui no texto, aqui nos elementos que está na tela aqui. Eu vou abrir um novo documento aqui, tá? Documento em branco. Para eu explicar essa parte ali das margens, tá? Aqui no Layout. Deixa eu ver aqui, vou colocar um novo texto aqui. And 3.7, pode ser. Pronto. Aqui temos várias coisas importantes, tá? Começando aqui pelas margens, tá? Que são o que? A distância que o texto fica da borda do papel aqui, tá? Do papel de texto aqui. O padrão, clicando aqui em margens, a gente vê algumas medidas aqui, né?
O padrão do Word é esse aqui, normal. 2,5 cm na margem superior, 3 na margem esquerda, 2,5 na inferior e 3 na direita. Nós conseguimos medir essas distâncias através de uma régua que tem aqui no Word. Para isso a gente tem que vir aqui na aba Exibir e colocar a régua aqui, tá? Eu já vou adiantar isso porque é importante ali para as margens, tá? Então aqui em Layout, né? Temos essas medidas aqui. 2,5 e 2,5 superior e inferior e 3 e 3 esquerda e direita. Então 3 centímetros aqui, ó. 1, 2, 3 na esquerda. E aqui 3 na direita também. 1, 2, 3, tá? E 2,5 aqui na esquerda, na superior e inferior. 1, 2,5. E lá embaixo também temos 2,5 aqui. Né? 1, 2, dá 2,5 aqui. Não dá para ver muito bem, mas é 2,5. Tá? Então, essas são as medidas da margem. Nós conseguimos alterar aqui para uma margem mais estreita, tá? Uma margem padrão aqui do Windows, né? Estreita. Que é essa 1,27 centímetros cada margem aqui, né? Se a gente clicar cada lado da folha, se a gente clicar aqui, então ele vai diminuir, né? Colocar essas medidas aqui, 1,27 centímetros em cada lado aqui do texto. Deixa eu colocar isso aqui justificado, porque ver esse texto alinhado à esquerda aqui fica muito estranho para mim. Então, além da margem estreita, nós temos uma margem moderada e com as medidas dela aqui, né? Uma margem larga, tá? Deixa o texto mais para o meio. Alguns livros, né? Vem com as margens grandes assim. Temos uma margem espelhada também que é para livro normalmente, né? Que a gente tem que grampear, né? Um lado. Deixa eu adicionar uma folha aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou adicionar mais texto. Igual hand. Colocar bastante texto. 7, 4. Beleza. Agora a gente tem mais folhas aqui. Estamos com 2. Mas tá bom. A margem espelhada. A margem, no caso, nas folhas de número ímpar, no caso, a primeira folha, né? Depois a segunda folha. Nas de número ímpar, essa margem aqui normalmente é maior. E nas de número par, normalmente essa margem aqui é maior, né? Esse lado aqui e esse lado aqui, o contrário, né? Para que na hora que for grampear as folhas num livro, por exemplo, né? Essas margens fiquem iguais, tá? As margens daqui fiquem iguais às daqui e as daqui fiquem iguais às daqui. Então, usa essa margem espelhada aqui. Também é possível personalizar a margem, tá? A partir daqui, ó. A gente consegue mudar qual o valor da margem superior, inferior, interna e externa, tá? Interna e externa, que no caso são a esquerda e a direita. Deixa eu tirar essa margem espelhada aqui. Deixa eu deixar ela normal. Aqui, tá? Superior, inferior, esquerda e direita, tá? A espelhada era interna e externa, né? No caso aqui da margem comum aqui é esquerda e direita. Aí temos o valor da medianiza aqui, tá? Que é a margem interna dos livros, tá? Normalmente não utilizamos isso, só quem vai escrever livro que normalmente utiliza, né? Quem é editoras de livros, esse tipo de coisa. A posição dela, você vai ficar na esquerda ou na direita. É uma opção utilizada em confecção de livro aqui, né? Em textos para livros, tá? Aí temos a orientação da folha, tá? Paisagem ou retrato aqui. Retrato é a página em pé e paisagem é a página deitada, tá? Nós podemos ver aqui numa visualização como é que ela ficaria, né? Retrato, paisagem. Temos opção para trabalhar com várias páginas aqui, também relacionada a páginas de livro, tá? Confecção de livro, nós não vou aprofundar nisso. E aqui é onde que vai se aplicar essas configurações, no documento inteiro ou só daqui em diante, tá? Porque se nós tivéssemos mais texto para trás, né? Poderia se aplicar só daqui em diante, tá? De onde tiver o cursor aqui selecionado. Aí temos aqui opções de papel, tá? Que tipo de papel que vai ser? Papel ofício, extrato, executivo, A3, A4. Vários tipos de papel aqui, né? Cada um com uma medida diferente, né? De largura e altura. O padrão é papel A4, né? Aquelas folhas sulfite, né? Comum, tá? Deixa aqui o retrato aqui. Questão de fonte de papel que é para impressão, tá? Outras opções de impressão aqui embaixo, tá? Então aqui são coisas relacionadas a papel e a impressão, né? Da folha, né? Papel tem muita relação com a impressão, né? Aqui configurações do layout da página, tá? Coisas relacionadas à seção que eu vou explicar ali depois. Cabeçalho e rodapé que eu vou explicar na próxima aula quando eu for explicar nas normas da ABNT. Aqui embaixo tem uma opção de numerar as linhas, tá? Nós podemos clicar aqui e dando OK vai
colocar um número na frente das linhas, e temos aqui a opção das bordas também, que nós já vimos, beleza? Opção de numeração de linhas essas aqui, tá? Fica uma numeração de linhas em cada página aqui, tá? É possível alterar isso também, mas não é uma coisa que costuma se utilizar não, de vez em quando se utiliza. Aqui, ó, é possível colocar se quer reiniciar cada página, cada seção, ou contínua no documento todo aqui, tá? Mas eu vou deixar sem numeração de página, numeração de linha. Não é uma coisa normalmente utilizada não, tá? Então aqui temos a orientação, tá? Paisagem e retrato, né? As mesmas que estavam lá. Aqui o tamanho da folha, também estavam lá nas opções de margem, tá? Carta, tabloide, ofício, A4, A3, com cada um com sua determinada medida aqui, tá? O padrão é A4. Aqui em mais tamanhos vou abrir lá onde nós estávamos aquela hora, né? Colunas aqui, é para dividir o texto em colunas, tá? Nós podemos selecionar o texto todo pressionando Ctrl T, né? E vindo aqui colocando, por exemplo, duas colunas, ele vai separar o texto em duas colunas. O texto começa aqui, desce até aqui embaixo, né? Até o final, sobe aqui, desce até aqui embaixo, vai para a próxima folha, tá? É possível colocar também 3 colunas, né? Quantidade de colunas que se desejar aqui, tá? Aqui em mais colunas a gente consegue escolher a quantidade certa. Tem 3 aqui, é possível colocar 5, 6, o tanto que for desejada aqui, beleza? Temos outras opções, né? Opções de coluna à esquerda, à direita, tá? Uma coluna aqui. Também é possível colocar colunas só numa parte do texto. Por exemplo, eu quero que só esses 2 parágrafos aqui estejam em formas de coluna. Então posso selecionar apenas esses 2 parágrafos e vir aqui e colocar eles na quantidade de colunas que eu desejar aqui, né? 2 colunas ou 3 ou 4, né? Se eu quiser aqui mais colunas, eu consigo colocar 4, 5. Aqui nós conseguimos também ajustar as medidas dessa coluna, onde que a gente quer aplicar essa coluna, só numa seção, desse ponto em diante ou no documento inteiro, tá? E quanto à seção, né, que está mostrando ali, né? Deixa eu voltar isso aqui para uma coluna só. Vou fazer o seguinte, essas seções eu vou deixar para explicar na próxima aula também, tá? Quando eu for falar das normas da ABNT, porque tem relação com as normas da ABNT e é um negócio meio extenso, tá? E o vídeo já está extenso aqui, então eu vou deixar para explicar seção, as quebras aqui, que tem uma tal de quebra de seção aqui também, quebras de seção, né? Então eu vou deixar para explicar na próxima aula. Número de linhas eu já falei, né? Mas aí tem aqui, é possível inserir por aqui, sem precisar vir aqui nas margens personalizadas. Temos a questão de hifienização, tá? Que é para quando uma palavra não couber, né? Até no final do texto aqui, né? Ela adicionar um hífen ali, né? Podemos ver aqui automático, por exemplo. E o que vai acontecer? Ele vai separar, né, as palavras igual a gente faz quando estamos escrevendo, né? Colocar um hífen na metade da palavra e continuar a palavra na linha de baixo, tá? Então é possível, tem essa opção de hifenização aqui também, adicionar hífens nas palavras para conseguir separar elas dessa forma aqui, tá? Silabicamente. Temos a questão aqui de recuo também, que é a distância que o texto, o parágrafo, vai ficar em relação à margem do texto aqui, tá? Recuo à direita, recuo à esquerda, né? Aí temos também o espaçamento entre parágrafos aqui, antes ou depois do texto, tá? Algumas opções que já tinham aqui na página inicial, né? Por exemplo, o espaçamento entre linhas aqui, né? No caso lá é entre parágrafos, né? E os recuos também já tem aqui, diminuir ou aumentar do recuo, né? Mas nesse caso aqui a gente consegue aumentar o recuo à direita aqui, por exemplo, o parágrafo inteiro aumentando aqui, né? A gente pode colocar um valor específico, ou aqui também aumentar o recuo à direita, né? Aqui. E aqui o espaçamento antes ou depois de um parágrafo, tá? Nós, estando aqui com o cursor em um parágrafo, né? Nesse caso aqui o cursor está aqui nesse parágrafo, nós conseguimos aumentar o espaço antes do parágrafo e aumentar o espaço depois do parágrafo através dessas opções aqui, tá? Normal aqui é 8, em pontos aqui no caso aqui 0, né? Então conseguimos mexer com essa parte aqui também. Isso aqui também tem relação com as normas da ABNT. São configurações estabelecidas nas normas da ABNT que eu vou explicar nas próximas aulas também. Em referências também eu vou explicar nas próximas aulas, tá? Porque é bastante coisa. Temos a questão de sumário aqui, tá? Aqueles sumários de livro, de trabalhos, né? Que eu também vou explicar mais para frente. Notas de rodapé, que é quando você coloca um númerozinho aqui, e lá no rodapé, aqui embaixo, né, que é o rodapé, que eu também vou explicar nas próximas aulas, aparece um númerozinho indicando o que é aquilo, né, e se aparece em alguns livros.
E temos outras opções aqui também relacionadas à referência, tá? De trabalhos assim. Correspondência nós não iremos ver, tá? Isso aqui é uma coisa mais avançada, não utilizada normalmente. Revisão aqui tem coisas relacionadas à ortografia, dicionário, contagem de palavras, leitura em voz alta do texto aqui, tá? O Word tem, mas eu não vou aprofundar nisso. Se vocês forem mexer no Word, né? Quando vocês forem trabalhar com ele, vocês podem verificar essas opções aqui, caso vocês se interessem. Também podem me perguntar depois, né, caso vocês tenham interesse em alguma dessas opções. Mas eu não vou me aprofundar nela para disciplina não, tá bom? Exibir aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a régua, né, que eu já mostrei, né? Ela serve principalmente para que a gente consiga trabalhar com as margens, com esses recuos, né? Esse marcador aqui, por exemplo, ele marca o recuo, né? Nós conseguimos, em vez de precisar vir aqui em layout e mudar numericamente, nós conseguimos alterar esses recuos através desses indicadores aqui, né? A mesma coisa, aumentar ou diminuir as margens, né? Nós conseguimos diminuir as margens aqui, né? Diminuir as margens aqui, certo? Arrastando aqui em vez de precisar mudar numericamente. Então aqui na exibição a gente vê essa régua. Também é possível ver umas linhas de grade aqui no texto, que não ajudam tanto assim, tá? Não é muito utilizável. Eu nunca vi nenhuma situação que fosse necessário utilizar isso. Mas tem algumas ajudas aqui, pode ajudar no que? Posicionamento de objetos, tá? Então, tipo imagens assim, pode ser que ajude. Tem um painel de navegação aqui, que é para pesquisa de documentos aqui, é o mesmo que aparece quando a gente vem aqui em localizar, né? Aí o que mais nós temos aqui em exibir? Coisas relacionadas ao zoom da página, tá? 100%, vai mostrar a folha normalmente, basicamente do tamanho de uma folha A4 normal. Aí temos aqui uma página, vai mostrar uma página inteira. Várias páginas, vou mostrar 2 páginas aqui. Se não me engano, mostra 2. Ou então o zoom na largura da página, tá? Na largura da página fica basicamente a folha, né, ocupando a largura aqui da tela do seu computador aqui, né? Aliás, as margens esquerda e direita, né, encostando aqui no canto aqui da tela, né, basicamente. Aí opções de organizar janelas aqui, né? Eu tinha 2 janelas abertas, né? Aquela uma que estava toda bagunçada e a outra, então nós conseguimos organizar ou dividir o texto em 2 janelas, caso nós queremos deixar no início e ler uma parte lá de baixo, né? Deixa eu fechar essa aqui. Fechar essa que eu não vou utilizar, não salvar. E puxar aqui. E nós conseguimos ler 2 partes do texto diferentes, tá? Mas eu vou remover essa divisão aqui. Então opções de visualização aqui da tela, tá? Tem mais algumas opções aqui que eu não vou me aprofundar muito. Mas são opções de visualização. As principais são essas aqui de zoom. O que a gente mais utiliza normalmente são essas, tá? Tem opções de exibição também, em modo de leitura. Por exemplo, se você não está editando o texto, né? Deixa eu colocar 100% aqui. Não está escrevendo, não está modificando nada, você pode vir no modo de leitura, que ele vai abrir uma tela com espaço maior para o texto, tá? E você também não consegue modificar o texto aqui. Eu preciso voltar para o modo de edição lá, que é o que estava, no modo de layout de impressão que a gente chama, né? Clicando aqui ele volta ao layout de impressão, que é o normal aqui de edição da gente. Então essas são as maioria das opções aqui que possam vir a ser interessantes aí para vocês, né? Conhecê-las, né? Eu falei bem rápido, né, de cada uma delas, então eu sei que vocês não vão conseguir lembrar de tudo assim, né? Mas o que for mais importante eu vou explicar nas próximas aulas, que são relações à formatação de trabalhos para a faculdade aí, né? Para a faculdade, para o curso de vocês, né? Que vocês vão precisar utilizar, né, para trabalho de conclusão, por exemplo, artigos científicos, algum outro tipo de coisa assim que vocês possam precisar vir escrever, que são importantes. Algumas coisas eu já falei, né, fui falando, por exemplo, tamanho de fonte, tipo de fonte, né, Arial e Times New Roman, tamanho 12, esse tipo de coisa. Mas eu vou reexplicar o que for importante para a formatação de texto nas normas da ABNT nas próximas aulas. Nessa aula é basicamente isso aqui, tá? O mais importante, página inicial, página inserir aqui, bastante coisa interessante, principal aqui é a imagem, né, o que mais utilizo aqui, tá? Página em branco, quebra de página às vezes utilizo também. Aqui em design
é bem difícil, mas cor da página, borda, tá? Às vezes utiliza. Layout, essas primeiras opções aqui são importantes, tá? Margem ou edição, tamanho, coluna. Em referência, nós vamos ver nas normas da ABNT algumas dessas opções aqui, iniciais, aqui nem tanto. E depois, em exibição, essas opções de zoom aqui que são interessantes. Ajuda aí, esse Acrobat aqui não é interessante para o curso, não vou explicar essas partes aqui. Até porque esse Acrobat nem vem em todas as versões do Word. A minha é porque ela é um complemento aqui, tudo bem? Então é isso, né? Eu expliquei basicamente aqui, rapidamente também, as ferramentas do Word aqui. Eu não expliquei todas detalhadamente, mas grande parte delas eu expliquei. E nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar nas ferramentas que forem mais importantes assim para a formatação de trabalhos assim que vocês possam precisar para o curso de vocês, né? Então ficamos assim por hoje.